por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Digno de toda honra, toda glória, de toda a nossa adoração. Se nós estamos aqui essa noite é por causa do Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 15. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que faça enxergar. Abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu e aquele jovem se encontravam numa situação bastante complicada. Durante um tempo, o Senhor falava com Eliseu a respeito das emboscadas que o sírio fazia contra Israel. E o Senhor então revelava a Eliseu. E Eliseu então falava para o rei. E o rei se preparava e atracava o adversário. E aquele rei então se levantou contra aqueles homens. Ele descobriu: mas quem que está falando essas coisas? Ele falou: Senhor, não tem ninguém que tratar aí no Senhor nem nada, é um profeta. Eles então foram até lá e cercaram Eliseu e aquele jovem. E aquele jovem estava com medo, sabe por quê? Porque ele não estava vendo aquilo que Eliseu estava vendo. Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos espirituais daquele moço, para que ele pudesse ver que aquele que estava com eles era bem maior do que os seus adversários que estavam à sua volta. Talvez você entrou aqui essa noite preocupado. 2016 nem chegou ainda, e de repente está preocupado, ansioso. Quero dizer para você que muito maior do que essa crise que pelo qual estão dizendo, é o Senhor que está conosco, amém? É o Senhor que está conosco. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos olhar para as crises que pelo qual os homens vêm a falar, mas que nós devemos olhar para o Senhor. E em cima de tudo isso, eu creio que o Senhor tem uma estratégia para que o seu povo possa se achegar a Ele. E nós, como igreja do Senhor,
Vamos estar preparados, com os nossos olhos espirituais, sabendo que o maior do que está no mundo está conosco. Ei, não fique com medo com o que falam a respeito de 2016, mas olhe para o Senhor, que Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo. Talvez você está preocupado com uma dívida aqui pelo qual você ainda não conseguiu pagar. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos essa noite. Inicie sua oração com suas palavras. Dissesse: Senhor, eu sei que o Senhor é bem maior. O Senhor é maior do que qualquer coisa que se levantou ou que venha se levantar sobre a minha vida. Oh, Deus, nós invocamos, Senhor, a Tua presença neste lugar, nessa noite. Nós queremos que o Senhor, Deus, que o Senhor fica conosco, porque nós sabemos que o Senhor já está aqui. E nós queremos que o Senhor permaneça neste lugar, e que através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha ter a total liberdade sobre este lugar, porque este lugar é Teu, este lugar o Senhor escolheu, para que um dia nós viéssemos nos reunir, para dizer que o Senhor é bom, e que a Sua misericórdia dura para sempre, e que nós queremos proclamar isso, Senhor, de geração em geração. Pedimos, Senhor, nessa noite que abra realmente os nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos temer as coisas deste mundo, mas que venhamos olhar para o Senhor, olhar para o Senhor, olhar para o Senhor. Aleluias, queremos olhar para o Senhor, queremos olhar para o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura. E a sua misericórdia dura. Eu sou prova da fidelidade e da bondade do Senhor. E você também é? Então vamos repetir comigo? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. O Zael citou a questão do tempo, e esse versículo nós iremos cantar nesta canção, porque essa certeza de que nós vencemos as crises e as circunstâncias é porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pode bater mais forte essa palma. Tua misericórdia pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
Senhor é bom. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Aleluia ao nosso Deus, bom e fiel para todos sempre. Glórias ao teu nome, Jesus. Reina em mim, Senhor. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tudo é pra mim, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. O Senhor reina. O Senhor reina porque Ele tem prazer em cuidar de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, amém? Deus cuida de você, amém? Glória a Deus, Ele é um Deus maravilhoso, cuida de cada detalhe da nossa vida, não é mesmo? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta
das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Só a igreja, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluias. Do Senhor, para que a gente possa nos preparar para a vinda de Deus. Final de ano, muitas festas, festejos, planos, vontades e por que não também frustrações. Mas o maior desejo de Deus na vida dos filhos que Ele ama é poder saber se vocês estão preparados para a vinda dele. Não adianta correr para um lado, distrair a mente para o outro. O Senhor está por vir. Eu creio nisso. Esses dias atrás, numa noite dessas,
no meio dos amigos. Minha esposa fala assim: eu não sei se eu duro muito tempo não, porque Jesus está vindo. E um dos nossos colegas disse: ah, não, porque eu me entristeço quando eu ouço estas coisas. Irmãos, eu me alegro quando eu ouço estas coisas. Todo mundo quer ir para a glória. E uma vez um pregador que veio aqui, nessa igreja aqui, disse que todo mundo quer ir para a glória, mas ninguém quer morrer. Essa é a verdade. Mas eu fiquei me indagando, né? Será mesmo que eu frustro os sonhos e planos dos meus filhos quando eu os digo que Jesus está próximo de vir? Será mesmo que eu frustro os meus sonhos quando eu afirmo que Jesus está próximo de vir? Quais são os meus sonhos e os meus planos, se não alcançar a graça do Senhor? De que me adianta carros, casas, todas estas coisas que são sim úteis, em alguns casos necessários. E as coisas boas são feitas para os crentes, os filhos de Deus. Mas se eu deixar isso tomar o meu coração, se eu deixar isso ocupar o lugar de Deus na minha vida. No tempo de Amós, a corrupção crescia muito em Israel. E o profeta, ele ameaçava o povo com fogo. Vai cair fogo do céu. Ameaçava, é isso que diz os estudos. O profeta Amós ameaçava o povo com fogo, enviando guerras. E hoje foi falado aqui por 2 vezes, e aí trouxe um louvor também falando sobre praga, sobre a crise, né? Sobre crise econômica, destruição. Nós temos visto isso, atentados. Mas por que essas coisas acontecem? Porque o homem tem se distanciado do Senhor. Porque o homem, assim como o povo de Israel no tempo de Amós, tem se corrompido. Nosso pastor Arivelto esses dias subiu no púlpito e falou assim: a coisa que eu mais ouvi no dia de hoje foi corrupção, mentira. Mentira aqui, ele mentiu, eu não menti, ele mentiu. Corrupção. E por que estas coisas têm acontecido? Em primeiro lugar, porque Deus abomina a injustiça. E no discipulado de quinta-feira à noite, nós compartilhamos uma palavra que falava justamente isso, né? Que a justiça cabe ao Senhor, não a mim e a você. Isso não quer dizer que você tem que deixar de tratar as coisas com retidão e honra, mas essa justiça que fala é a que está no anseio da tua alma, no anseio do teu coração. Então, nos tempos de Amós, ele tornou-se os olhos, o coração e a voz de Deus. Porque ele não baseava-se nos argumentos humanos, mas sim nas coisas que Deus tinha e sempre terá como princípio. O Senhor veio com uma promessa: aliviar a sua dor. Tem como ficar indiferente a isto que nós assistimos aqui? O grande motivo que o Senhor passou por todas estas coisas foi para salvar a minha vida e a sua vida. E
as pessoas do mundo de hoje continuam agindo com indiferença a isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 diz: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. O Senhor, no ministério de 3 anos e meio, Ele instruiu os seus discípulos como eles deveriam proceder. E o Senhor conhecia o coração de cada um daqueles homens, com todos os defeitos que eles tinham. Não há tempo mais para ficar perdendo com coisas triviais, banais. Você não pode, como cristão, negociar a palavra de Deus. Deixar de acreditar na grande promessa do Senhor. Você deve zelar da sua vida, da sua família, como se fosse o último momento. A vinda do Senhor pode ser daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, não sei. Mas eu, no meu coração, eu aguardo e eu anseio por este momento. Porque eu creio que ainda há muitas almas para se ganhar, muitas almas para se cuidar. Há um evangelho verdadeiro a ser vivido por cada um de nós. Um evangelho onde um homem reconhece a sua fraqueza, onde um filho reconhece a sua submissão ao pai. E não isso que nós temos visto. Pais se voltando contra filhos e filhos se voltando contra pais. Onde está o temor? Aí está a indiferença a tudo isso que o Senhor passou. Amós, um profeta fervoroso. O Evangelho de Mateus nos traz os dias de hoje, para que a gente desperte e abra os olhos, como Israel falou, os olhos espirituais, e possamos nos firmar na única e verdadeira promessa, com a intencionalidade do amor de Deus. Em João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou você de tal maneira. Não é o mundo, é você. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. E diante de tudo isso que o Senhor passou, retratado através desse filme, imaginem só, né? Numa sexta-feira, pela manhã, o burburinho nas ruas de Jerusalém. Prenderam o Nazareno. Ele está preso. Vão crucificá-lo. Vão executá-lo. Do pórtico de Salomão até os portões de ouro da cidade. Era tudo isso que se ouvia.
do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. E aí vocês imaginam, você ouviu? Prenderam o Galileu. Sabia que isso ia acontecer logo, né? Está preso? Não acredito. Disseram que seus homens o entregaram. Vocês conseguem imaginar essas conversas nos corredores de Jerusalém? E quando eu nego a Cristo, eu não estou o entregando novamente ao carrasco? Quando eu minto, eu não estou virando as costas para o meu Deus? Eu estou dizendo não ao amor que Deus Pai me deu através de seu Filho? Nicodemos estava prestes a deserdar. Tumbas estavam prestes a serem abertas. Um terremoto prestes a sacudir a cidade. O véu prestes a rasgar-se de cima a baixo. E eu posso continuar indiferente a isso? Poderei mesmo? Um choque de perplexidade e confusão tomou as ruas de Jerusalém. Porque a promessa do nosso Deus estava se cumprindo. Alguns choravam, outros riam, outros gritavam, outros corriam. Outros se irritavam por causa da santidade da Páscoa. Mas dias antes, aquelas pessoas viam Jesus entrar pelas ruas de Jerusalém, sendo forradas pelas folhas de palmeiras. Que inconstância é essa? Que eu recebo uma promessa e deixo de crer? Porque é isso que acontece quando eu dou lugar ao pecado. É isso que acontece quando eu digo sim às vontades da carne. Eu digo não ao retorno do Filho. Estarei eu preparado? Muita coisa pode acontecer em um dia como esse, ou no dia que está por vir, quando o Senhor retornará. Muita coisa. Porque se perguntarmos para Maria, mãe de Jesus, 24 horas antes, se ela sabia o que ia acontecer com seu filho, ela não acreditaria. E se eu falasse para Pedro, ou fosse revelado para Pedro o que iria acontecer 24 horas antes, ele teria negado o Senhor? E se Judas tivesse tido a revelação, ele teria traído o Senhor? Teria vendido o Senhor? Quem poderia ter convencido João na quinta-feira que ele estava apenas a 24 horas de ungir o corpo do Salvador? A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre o tempo. O Senhor rime o tempo. Ele traz redenção sobre o tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Eu trago estas coisas apenas para vocês refletirem. Quanto tempo ainda eu posso continuar assim? Não estou aqui para apontar o dedo a ninguém, acusar ou a julgar. Mas eu estou aqui para dizer a vocês que em 24 horas muita coisa pode acontecer. Muita
coisa pode acontecer. Então destrua aquilo que te faz pecar. A palavra não diz: se o teu olho te faz pecar, ore por ele. Diz: se tua mão te faz pecar, ore pela sua mão, leva ela para o hospital. A palavra do Senhor fala que se tua mão faz pecar, corte-a. Corte o pecado da sua vida. Ainda há tempo. Desenvolva o domínio próprio, a mansidão, o amor de Deus. Não sejam apenas ouvintes da palavra. Vocês têm que espelhar a essência do que Deus testificou através do Filho dele. Por vir. Lá em Hebreus 3, 7, 8 diz: assim, pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Em Apocalipse 2, 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Paraíso de Deus, onde não há dor, onde não há dúvida, onde as ruas são de ouro, como a minha esposa sempre compartilha comigo. Às vezes a gente se pega pensando no dia da vinda do Senhor. Como que será, né? Eu sei que vai ser de muita correria, porque a palavra também nos traz isso. Homens procurarão buracos para se esconder e não encontrarão, porque já estarão ocupados aqueles buracos. E eu, quando o Senhor vier, eu vou procurar um buraco para me esconder, porque eu não pedi perdão para minha esposa, por ter sido grosseiro com ela. E eu não vou procurar um buraco, porque na minha ignorância, na minha arrogância, na minha prepotência, disciplinei a minha filha no momento de nervosismo, e depois o Espírito Santo vem e me convence do meu erro, e eu no orgulho permaneço no pecado. No orgulho. Pedro pode lhe dizer: se você tivesse dito ontem não a esse orgulho, ele não teria negado a Jesus. Não teria negado. O Senhor não quer que você se esconda dentro de um poço de culpa e vergonha. Não é esse o projeto, nem os planos de Deus para a sua vida. Ele veio para proclamar a verdade. Ele veio para transmitir a nós o amor. E a promessa do Senhor é que Ele virá nos dias como os dias de Noé. Ninguém permanece intacto ao que nós assistimos aqui. Um marco da crucificação do Deus Filho. Ninguém consegue negar isso. Se vocês estudarem o budismo, eles fazem menção. Se vocês estudarem o Islã, eles fazem menção ao ato da crucificação. Ninguém. E eu, na minha arrogância, na minha prepotência, tenho o direito, ou acho que tenho o direito, de ficar indiferente a isso? Será mesmo?
A execução do Nazareno é ignorável, assim como a vinda dele será certa. A vinda do Senhor. Qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? O Senhor, ele é tão perfeito que para cada Caifás ardiloso existia um Nicodemos ousado. Para cada Herodes cínico havia um Pilatos questionador. E Pilatos teve 5 oportunidades de questionar. Por 3 vezes, ele esteve diante do Senhor por 3 vezes. E ele foi sim tocado quando a sua esposa disse: olha o que vais fazer contra este homem inocente. Porque ele me visitou em sonho, eu tive um sonho na noite passada, e ele me apareceu. Ele recebeu a primeira palavra, a primeira advertência. Mas ele ficou indiferente. Até que Cristo foi trazido à sua presença. E diante da eloquência da multidão, diante da gritaria do povo, Pilatos se calou. Ele sucumbiu aos gritos da multidão. Não existe neutralidade. E isso é um luxo que Deus impressionantemente não abre mão. Ele não abre mão. Você não pode ficar neutro às coisas que estão acontecendo no mundo, aos problemas do seu vizinho, aos problemas da corrupção em nosso país, aos problemas da crise. E esses dias em viagem para Porto Velho com meu sócio, Dr. Jair, e minha esposa estava junto também, a gente vinha compartilhando da palavra, e ele me falou algo interessante e eu fiquei refletindo sobre aquilo. O desejo do coração dele, sabe qual é? Que o Senhor mande mais crise, que o Senhor aperte o povo dele, que o Senhor penere o povo dele, porque assim o homem compreende a dependência dele, a dependência que nós temos que ter de Deus. Ah, Júnior, mas eu oro e Deus não me deu meu carro, eu oro e Deus não me deu minha casa, eu oro e não consigo sair da minha prova. Foi na minha prova, ou nas minhas provas, que eu pude ouvir claramente o que Deus tinha para a minha vida. Como eu vos falo aqui agora, sem medo de errar, uma voz audível, como esses alto-falantes estão transmitindo aqui. A voz de Deus soa mais claro quando você está em prova. Você se despoja do seu eu absoluto, de que eu tenho força para erguer um copo, ou eu tenho força para construir uma casa. O Senhor muitas vezes prepara circunstâncias, não para te humilhar, não para te desonrar, mas para te tratar, para dizer para você que o filho dele não passou pelo que passou, apenas para você ficar indiferente.
que o Filho dele virá em breve, como veio o dilúvio nos tempos de Noé, onde tudo parecia normal ou convencional, ou nada a ver, Júnior. Eu estou cansado de ver o Evangelho de Cristo ser jogado como uma peteca daqui para lá, onde todo mundo acha que tem o direito de pôr o dedo e apontar. Do que você está falando? Tira 10 minutos e olhem os Facebooks de vocês. 10 minutos. Vejam quantas pessoas têm criticado o Evangelho. Ah, mas tem muita corrupção, como você falou, Júnior. Tem homens que têm distorcido a palavra de Deus, têm negociado. Você está vendo aí, Júnior, a nossa presidenta passando o que está passando, o nosso país passando em vergonha. Ore, meu irmão. O poder da sua oração tem força para mudar uma situação. Ou ninguém aqui nunca orou e mudou a situação que estava vivendo? Ninguém aqui nunca experimentou isso? Eu duvido. Se você está hoje dentro da casa de Deus, é porque você ouviu respostas de oração. É porque você fez concertos com o Senhor. É porque você crê que Cristo veio e Ele retornará para buscar os seus, para arrebatar a sua igreja. Quanto mais eu tenho que ser indiferente a isso tudo. Jesus nunca deu espaço para uma palavra que a gente às vezes usa muito, quase. Eu quase consegui. Pilatos quase absolveu Jesus. Quase não existe para o Senhor. Por pouco deve tornar-se, certamente. Às vezes deve tornar-se sempre. O se tem que tornar-se com certeza. E o da próxima vez precisa tornar-se desta vez. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus, digamos assim, mais perto desse povo abençoado que são vocês, os crentes, de 2005 a 2008. E eu vivia nisso aqui, ó. Por pouco eu quase ergui minha mão para aceitar Jesus. Às vezes me dava vontade de ir lá na frente. Ah, mas se o pregador não tivesse falado isso, quem sabe da próxima vez eu me batizo. Ou o quase, que eu sempre ou muitas vezes usei com relação às coisas de Deus, esse quase não existe mais na minha vida. Porque este quase, para Deus, é nunca. O quase, para Deus, é nunca. Quantas coisas o Senhor quer falar com você essa noite. O quase, o se, tudo por uma prova de amor, que foi o Deus Pai quem deu a você. Gostaria de convidar um ministério de louvor.
a palavra do Senhor em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quero convidar você a ficar de pé. E em nome de Jesus, nesta noite, onde o Espírito Santo falou ao ouvido de vocês, de forma suave e amável, porque o Pai que ama seu Filho o corrige. Então o Espírito Santo de Deus, nesta noite, falou para você de uma forma suave e amorosa. E você que mais uma vez entende que esse ato da crucificação do nosso Deus Salvador e Redentor não foi em vão. Esse ato que o Senhor praticou, eu não vou a partir de hoje agir com indiferença. Esse quase que foi dito hoje à noite não existirá mais na minha vida. Este se não prevalecerá sobre as vontades de Deus, sobre a palavra que é pregada com verdade e firmeza, porque a palavra do Senhor tem sido plantada nesta igreja em uma rocha que é você. Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou a rocha do Senhor, onde tenho edificado a casa de Deus com prudência. E não importam as crises que venham, não importam os ventos que soprem, não importa o confronto que o profeta virá me trazer, eu terei o meu conserto diante do Senhor e agirei com retidão diante dos olhos e os ensinamentos do Deus que retornará. Não aceite manipulação sobre a sua vida. Você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você não é manipulado. Então não aceite ser manipulado por homens ou mulheres, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Eu recebi uma mensagem onde um homem trazia a história de que um salva-vidas estava gritando de que uma grande onda viria, e as pessoas estavam indiferentes na praia, continuavam nas barracas de praia, tomando sua água de coco, comendo seu camarão, jogando seu frescobol. E este homem, este bombeiro, que gritava incessantemente que viria uma grande onda destruidora,
era o Espírito Santo de Deus, advertindo as pessoas a não ficarem indiferentes ao Evangelho de Cristo. Você não tem o direito, depois que Cristo morreu na cruz, de ficar indiferente ao amor de Deus. Se você se lembra da primeira vez que você ouviu a voz de Deus, se você se lembra do começo, se você se lembra de como você era conhecido no meio do povo de Deus, se você se lembra de como as pessoas diziam quem você era, se você se lembra como você sorria na presença de Deus, e se Deus continuasse a falar com você, se você se lembra de como você mal podia esperar para estar com Ele todos os dias, se você se lembra de que quando você abria seus olhos, você falava bom dia, papai, e quando você ia deitar, você agradecia pelo dia que você teve, você se lembra? Se você se lembra de como você orava com Deus, se você se lembra de como você orava pelas famílias, pelos ministérios, pelas igrejas, pelos abandonados, pelos doentes, o que você responderia? O Senhor está retornando, é chegada a hora. E se Ele te perguntar como você tinha prazer em ler a palavra dEle, e como você tinha prazer em compartilhar da palavra dEle, do amor dEle, se você se lembra de como você tinha prazer de falar de Deus para as pessoas, o maior conforto que pode trazer a alguém que leva a palavra a alguém que está necessitado é regozijarmos no conserto que Deus faz na vida daquela pessoa. Você se lembra como você ajudou aquela criança a ter um conserto com o pai, ou aquele marido ter um conserto com a esposa? É um prazer imensurável. E se Deus perguntar, você se lembra quando você buscava o meu reino nas vigílias e a minha justiça em primeiro lugar? Você se lembra? Você tinha prazer de fazer a vontade de Deus? Se você se lembra destas coisas, vem à frente. Não deixe o quase prevalecer. Se você escuta estas coisas, que a paixão ou o amor de Deus acaba. A paixão e o amor de Deus não mudou por você em nenhum momento, desde a vinda do seu filho até o retorno dele. A paixão e o amor de Deus será sempre o mesmo. Ela não acabou. Ele te ama da mesma maneira. Ele continua sendo o mesmo Deus, porque os anjos proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Onde você está?
O Senhor sente saudades de você. O Senhor sente saudades de afagar você e dizer: venha cá, meu filhinho. Eu me lembro dos afagos do meu pai. E sempre que eu posso, eu vou lá na cama da minha mãe, me deito com ela e dou um de bebezão também. É assim que Deus faz conosco, sempre nos afagando, demonstrando o amor dele, demonstrando a direção dele através do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da palavra que foi trazida hoje à noite aqui, Pai amado, como o Senhor usou os seus discípulos, como o Senhor usou os grandes profetas de Deus, como Amós, e ele prevaleceu por mais de 10 anos porque era uma escolha tua, Pai amado. Ele trouxe advertência e ele trouxe clareza ao povo que estava em pecado, em engano, ou simplesmente estavam indiferentes ao teu amor. Na noite de hoje, Senhor, damos os nossos corações diante do teu altar para te santificar, glorificar, te exaltar como o único Deus, e que a nossa alma, o nosso espírito, a minha consciência e o meu coração ardem pelo retorno do teu Filho amado. Me mantenha sempre, Senhor, diante da tua palavra, sendo corrigido com amor, sendo corrigido com a verdade, porque é nisso que a tua igreja se firma. Eu sei que o Senhor tem feito milagres nesta casa, que o Senhor tem provido o sustento dos teus filhos, e nós te rendemos graças e honra, porque a tua palavra e as tuas promessas nos dizem que a mesma porção de honra que você honra é a porção que você é honrado diante do Senhor. Então eu me quedo diante da autoridade de Deus, do amor de Jesus Cristo e da direção do Espírito Santo de Deus. Faz sobre mim a tua vontade, em nome do teu tão santo Filho e amado Jesus Cristo. Eu sei que tem mais do que essas pessoas que vieram aqui. Eu sei que tem. Pode ministrar o Ministério de Louvor. Enquanto o cântico vai sendo ministrado, sai do seu lugar. Nós queremos orar com você. Eu quero convidar os obreiros para vir aqui. Você que é líder, você pode vir, pode acompanhar estas pessoas para nós orarmos. Em nome de Jesus. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Não importa como você entrou aqui. Olhe para o Senhor. Ele é poderoso. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Erga tuas mãos e adore a Ele. Ele te ama do jeito que você é, na condição em que você está. Ele te ama. Oh, a cruz foi uma prova deste amor.
O sangue foi uma prova deste amor. Aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, Aleluia. de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso. Isso, abre o teu coração pro Senhor. E o tanto que Ele me quer. Oh, Jesus amado, Ele me amou você. amou, Ele me ama, Ele me amou. Erga tuas mãos para os céus e adora Ele. Adore o Senhor. Tem valor. Talvez a vida tenha dito para você que você não tem valor. Talvez o inimigo da alma tenha dito para você que você não tem valor. Você tem valor. Você tem importância para Deus. Aleluia. Você tem valor. Você tem importância para Deus. Com ressentimentos quando penso. Adore o Senhor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Só os instrumentos agora, por favor. Pastor, eu pequei contra o Senhor. Ele continua me amando, sim. Pastor, eu tenho certeza que eu não tenho agradado a Deus por aquilo que tenho falado e tenho feito. Ele continua me amando, sim. Você está vivo. Você está viva. Você ainda pode ouvir uma palavra como esta e responder de maneira favorável. Você ainda pode entender o que Deus tem para você. Você está aqui. Ele te ama. Ele quer perdoar você nesta noite. Ele quer te dar uma vida nova. É a vida dele. Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar graça para você resistir. Você que está aqui hoje à noite, ouça bem, por favor. Você que está neste lugar, que ainda não entregou a vida para Jesus, que nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus, dizendo: eu quero receber Jesus como o único Salvador. Você que nunca fez isto e quer fazer isto hoje à noite, levante a mão. Tem alguém? Levante a mão. Tem alguém que está aqui? Tem alguém que não fez essa decisão ainda e quer fazer isto hoje?
Tem alguém? Levante a mão, nós queremos orar com você. Tem alguém que entrou hoje à noite, você está se sentindo uma pessoa desviada do Evangelho. Você um dia tomou a decisão, mas você se sente alguém que está fora do propósito, fora do caminho. E nesta noite você quer reconciliar, recomeçar. Levante a mão. Tem alguém assim? Nós temos uma jovem ali. Alguém fica ao lado dela. Tem mais alguém? Temos um moço aqui. Alguém fica ao lado dele, por favor. Tem mais alguém que nesta noite quer fazer esta oração de reconciliação? Eu preciso voltar para o caminho. Eu preciso voltar para o propósito, para o plano de Deus. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele tem um plano maravilhoso para mim, mas por uma razão ou outra, eu tomei um outro rumo e não aquele que Deus tem para mim. Mas eu quero voltar nesta noite. Tem alguém mais? Tem mais alguém? Ore com essas pessoas então. A missionária está orando ali com a Lorena. O Júnior vai orar com este moço. Feche os seus olhos, você que, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa continuar ministrando ao coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui à frente, são situações diversas, motivações diversas. O Senhor é o único que é capaz de sondar o coração de cada uma delas. Ministra sobre a vida delas. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra sobre a vida destes homens, destas mulheres, destes rapazes, destas moças, casais, famílias que aqui estão. Ministra, ó Deus, em nome de Jesus. Traz despertamento para o coração, traz avivamento para o coração, fome, sede, o desejo, a alegria de estar na tua casa, na tua presença, de voltar ao primeiro amor, ir lá onde caiu, levantar-se novamente, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Podem sentar.